O deserto russo é um enigma distante e iminente que pode resultar tanto como criador quanto como destruidor da civilização humana. Existem descobertas que acabam por questionar tudo o que sabemos sobre a história da humanidade, até os vírus zumbis que ameaçam nos matar a todos. A Rússia e incrível. Aqui estão 10 descobertas inquietantes na Rússia que ninguém pode explicar. Porém, antes de você ficar impactado com esse vídeo, aproveite essa oportunidade rapidamente. Essa é a melhor oportunidade para você começar um 2024 próspero e abundante. Kit 6 livros mais vendidos do Brasil para prosperidade e desenvolvimento pessoal disponível em e-book. Coleção por preço promocional apenas R$20 no Pix, enviamos imediatamente no WhatsApp no mesmo instante. Comece hoje mesmo a fazer seu 2024 o ano da sua vida, não perca tempo. Número 10. Começamos a Pedra Dasha. Descoberta que ameaça virar de cabeça para baixo a história da Terra foi encontrado em 1999 nos Montes Orais. E parece representa à primeira vista um mapa da região da Vajira. Existem duas coisas realmente problemáticas com a pedra. Primeiro, o ponto de vista deste mapa parece vir do espaço exterior e em segundo lugar está datado de 120 milhões de anos. A laje de pedra é enorme, mede 59 por 42 polegadas e possui inscrições que parecem ser uma forma antiga de hieróglifos chineses. As surpresas continuaram quando os especialistas perceberam que a pedra consistia em 3 camadas: uma camada de 7 polegadas de cimento ou composto cerâmico seguida por uma camada de 1 polegada de vidro enriquecido com dióxido de silício e uma camada muito fina de alguns milímetros de espessura, feita de uma mistura de porcelana de cálcio. Após uma extensa pesquisa, os cientistas confirmaram que o mapa, posteriormente apelidado de Mapa do Criador, é um mapa topográfico extremamente preciso da região de Ural, que inclui os rios Baila, Finka e Satura. A sua tradição tem sido postada em dúvida e a maioria dos especialistas acredita que tem 3.000 anos. Ainda assim, a civilização que o criou era obviamente muito mais avançada do que se pensava. Número 9. Um mamute gigante. Todos nós sabemos que devido às mudanças, os mamutes gigantes foram extintos. Porém, alguns locais na Rússia estão descongelando e revelando os segredos que ficaram escondidos por milhares de anos. Como era de se esperar, as pessoas estão achando vários ossos de animais pré-históricos. Aqui temos a oportunidade de observar a destruição do esqueleto de um mamute gigante. Tenho que dizer que esperava certo nível de sofisticação nessas extrações, mas suponho que uma corda e força muscular serão suficientes. No entanto, desta vez não foi possível recuperar todo o esqueleto. Havia algum tecido mole nos ossos, o que sempre é bom. Um dos restos de mamute mais bem preservados foi descoberto em 2010 na costa de por caçadores locais de presas. Na realidade, era uma múmia natural de uma jovem fêmea mamute. Deram-lhe o nome de Usa em homenagem à cidade local. Após um tempo no refrigerador, Usa foi cuidadosamente examinada e agora está em exposição em Moscou. Número 8. O cachorro congelado. 2018. Os habitantes locais encontraram o que parecia ser um monte congelado perto do rio Indigirka, em Jacuzzi. Esse monte revelou ser um filhote de cachorro com 18.000 anos de idade. Os cientistas não demoraram a assumir a responsabilidade pelo filhote e o batizaram de Doger, que significa amigo na língua iacuta. As análises revelaram que se tratava de um macho que ficou conservado quase perfeitamente. A cabeça, o nariz, os bigodes e a boca. Era um filhote tão jovem que ainda tinha leite nos dentes quando morreu. No entanto, esse pequeno filhote ainda tem um verdadeiro dilema existencial ao seu redor. Porque mesmo após 2 rodadas de análises de DNA, os especialistas não têm certeza se era um cão ou um lobo ou ser as duas coisas ao mesmo tempo. Foi tão bem preservado que os especialistas conseguiram extrair amostras de DNA, mas não parece ser nenhum dos dois. Na verdade, poderia se tratar de uma espécie desconhecida até então. Esse é o vínculo entre cães e lobos que torna essa descoberta muito mais importante. Número 7. O Menino de Marte. O Menino de Marte. Essa história é literalmente de outro mundo. Há um menino em Volgogrado chamado Boris que afirma que não é um menino de jeito nenhum. Essa história é extremamente famosa no mundo todo até os dias de hoje. Boris diz que é uma entidade extraterrestre e que veio para a Terra de Marte. Sua missão é salvar a Terra de uma guerra nuclear.
Embora isso possa ser atribuído a uma imaginação fantasiosa ou um problema psicológico subjacente, os profundos conhecimentos de astronomia de Boris parecem apoiar sua teoria. Ele afirma que em sua vida anterior viveu em Marte com muitas outras pessoas e era chamado Menino Índigo e foi enviado à Terra para proteger a raça humana. Ao que parece, ele visitou a Terra em várias ocasiões. E seu período favorito parece ser o Lemuriano, que é considerado em grande parte fictício. Marte foi destruída por uma guerra nuclear e Boris quer evitar que isso também aconteça na Terra. Os especialistas o descrevem como um jovem extremamente inteligente, mas tímido. Apenas o tempo dirá se ele é um marciano reencarnado ou apenas alguém com problema mental. Número 6. Cabeça de cone. Já que estamos falando de seres de outro mundo, não podemos deixar de mencionar o esqueleto com cabeça de cone encontrado nas escavações arqueológicas russas de Arkin. Embora ufólogos e cientistas tenham teorias opostas, uma coisa que têm em comum é a conclusão de que não se trata de uma forma natural da cabeça humana. Enquanto os cientistas afirmam que diversas civilizações ao redor do mundo têm tradições de alongar a cabeça durante a infância, os entusiastas dos OVNIs afirmam que esses crânios não pertencem de forma alguma a humanos, mas a seres de origem extraterrestre. Após uma extensa pesquisa sobre o DNA, os resultados não foram conclusivos. Não seria incrível se todos os crânios alongados encontrados na Terra pertencessem a extraterrestre? Número 5. Doens. Se você nunca ouviu falar dos domens, saiba que são antigas câmaras funerárias. Algumas tinham pedras de até milhões de toneladas. Os especialistas continuam desenterrando ao redor do mundo, mas nenhum país os possui em abundância como a Rússia. Especialmente na região do Cáucaso, onde numerosas câmaras de pedra datadas entre o 4º e o 2º milênio antes de Cristo foram descobertas. Esses dólmens caucasianos foram descobertos numa área de 12.000 milhas quadradas em ambos os lados da cordilheira. Eles são considerados um tipo único de arquitetura pré-histórica, principalmente porque os blocos de pedra com os quais foram construídos foram esculpidos com grande precisão. Estranhamente, essas estruturas não foram amplamente investigadas. Sua origem permanece desconhecida e pouco se sabe sobre as pessoas que as construíram, se é que realmente eram pessoas. Por um lado, é razoável que não tenham sido desenvolvidos estudos, já que existem mais de 3.000 doens apenas na região do Cáucaso Ocidental. Número 4. As Esmeraldas dos Urais. Eu não tinha ideia de que as montanhas dos Urais são famosas pelas esmeraldas que são descobertas em suas profundezas. E parece que os russos também esqueceram esse fato, exceto por alguns aventureiros que ainda estão em busca do proverbial pote de ouro, ou neste caso das esmeraldas. Eles giram a terra, procuram no subsolo ou em poços de mineração abandonados. Mas também existe muitas minas comerciais ainda em operação. Uma delas recentemente ganhou destaque internacional por causa do que encontrou e chocou o mundo. Não uma, mas duas esmeraldas incríveis e enormes foram descobertas recentemente. Cada uma dessas pedras pesa 300 gramas e as pessoas chamam de esmeraldas gêmeas. Elas são verdadeiramente únicas, tão únicas que seu valor é avaliado em 229 milhões de dólares. As principais características de uma esmeralda são sua cor e sua transparência. É extremamente raro encontrar duas pedras diferentes que tenham exatamente a mesma cor e mesmo nível de transparência. Número 3. Uma praga de insetos. Ao vermos este clipe, imediatamente nos lembramos da história bíblica das 7 pragas. Segundo a Bíblia, os israelitas foram escravizados pelo faraó egípcio por mais de 400 anos. Moisés foi escolhido por Deus para libertá-los da escravidão. Mas o faraó não tinha a intenção de libertar seus escravos. Deus enviou as 7 sentenças para tentar persuadi-lo. A 8ª praga foi uma nuvem de gafanhotos que devorou todas as colheitas. O povo ficou ameaçados pela fome, pois os gafanhotos cobriram a face da terra e não podia ser detidos. Bem, algo bastante semelhante aconteceu na cidade russa de Taganrog em 2018. Mas não eram gafanhotos, eram um tipo de inseto com asas. A terra estava coberta por milhões deles e era impossível caminhar sem pisar nos insetos. Os moradores disseram que era como um tornado de insetos e que se sentiam em um filme. Eles não eram perigosos para os humanos, exceto para aqueles que escorregam neles e caem repetidamente. Antes de partirmos para os últimos, se inscreva no canal e ative o sino.
Já que está bastante difícil de crescer aqui no YouTube, contamos com sua ajuda, caso você sinta no coração, entre para nossa comunidade, dando continuidade. Número 2. O inferno. Quando se mencionam as catástrofes naturais, as pessoas pensam imediatamente em tornados, terremotos, vulcões e talvez até incêndios florestais. Mas aposto que ninguém pensaria em sumidouros. No entanto, os sumidouros são uma das coisas mais aterrorizantes que podem ocorrer. Existem os pequenos com certeza, mas também os que parecem levar às entradas do inferno se tiver a infelicidade de estar no lugar errado, na hora errada. Um desses aparecer recentemente perto de uma estação de esqui na Rússia. Obviamente não se trata de uma porta para o inferno como os meios de comunicação russos o chamam. É na verdade uma mina desmoronada que pertence ao oligarca russo Roman. Felizmente houve sinais de uma fatalidade iminente, então as autoridades evacuaram a área antes do desmoronamento e ninguém ficou ferido, nenhuma casa foi danificada no incidente. Mas a estrada principal ficou bloqueada e o serviço de ônibus temporariamente inutilizado. Só que imagina só você estar num local desses na hora errada. Número 1. A maior esfera de pedra. A maior esfera da história foi encontrada na Rússia. Foi filmado a escavação da esfera, que foi realizada com ferramentas manuais. Desde a descoberta de possíveis pirâmides na Bósnia, surgiram especulações sobre uma civilização ainda não identificada que viveu na área há milhares de anos. Liderando essas teorias, o arqueólogo Samir Al-Mangas, conhecido localmente como Indiana Jones, ele afirma que as pirâmides não são apenas estruturas complexas que indicam um alto nível de sofisticação tecnológica daquela civilização, mas também acredita que as pirâmides foram alinhadas para usar e canalizar energia de cura. Ele também afirma que provavelmente são portais para a comunicação intergaláctica. Portanto, a esfera encontrada recentemente parece corroborar pelo menos algumas de suas afirmações. Outros especialistas acreditam que a esfera é apenas uma formação natural chamada concreção que ocorre em áreas extremamente ricas em ferro, daí a cor avermelhada da esfera. Em quem você acredita, nos especialistas ou o bósnio Indiana Jones? Por hoje só. Caso você tenha gostado desse vídeo, não esqueça de deixar seu comentário, e até uma próxima oportunidade.